Olá pessoal, nós somos alunos de Farmácia e Biomedicina da disciplina de Estágio de Imunologia Clínica. E o objetivo desse vídeo é explicar um pouco para vocês sobre o ELISA, ou Ensaio de Imunoabsorção Enzimática. Para isso, precisamos entender primeiro o que é ELISA. O ELISA é um teste sorológico imunoenzimático cuja técnica permite a análise de amostras de proteínas imobilizadas em poços de microplacas, usando anticorpos específicos e enzimas como marcadores. Então, a sua metodologia se baseia em reações antígeno-anticorpo, detectáveis através de reações enzimáticas. Além disso, é um método muito sensível, de fácil execução e aplicável diretamente sobre as amostras sorológicas coletadas. Bom, esse teste tem como finalidade identificar e quantificar substâncias biológicas em amostras de fluidos corporais, como sangue, soro e plasma. Ele é amplamente utilizado na área da saúde para fins de detecção e diagnóstico de diferentes doenças infecciosas, doenças autoimunes, alergias, infecções fúngicas, bacterianas, parasitárias e virais, além do monitoramento de doenças, pesquisa científica e também no monitoramento de anticorpos e detecção de drogas. Acabamos de ver qual a finalidade do teste, e agora vamos entender como o teste deve ser realizado. A base do teste pode ser realizada com pequenas modificações no processo, e assim obtemos outras 4 principais técnicas: ELISA direto, o ELISA indireto, ELISA sanduíche e ELISA por competição. Essas variações possibilitam, a depender da sua finalidade, aumentar a sensibilidade, a variedade de anticorpos e amplificação do sinal, sendo utilizado nas mais diversas situações. Dessa forma, vamos entender melhor sobre cada um deles. O ELISA direto é realizado utilizando um anticorpo de detecção primária, formando assim um complexo antígeno-anticorpo. Então, o anticorpo de detecção primária é marcado diretamente com a enzima. Nas etapas do ELISA direto, primeiro, um antígeno é adicionado à placa e se liga à sua superfície, e assim é feita uma lavagem para retirar os antígenos que não se ligaram. Depois, a amostra a ser pesquisada é adicionada, e se tiver anticorpos contra o antígeno adicionado à placa, eles se ligarão. Após isso, é feita uma nova lavagem para retirar os anticorpos que não se ligaram. Na próxima fase, o anticorpo de detecção conjugado liga-se ao analito imobilizado e, finalmente, o cromógeno e o substrato são adicionados. E se o cromógeno for oxidado pela enzima, haverá formação de cor. Já o ELISA indireto é mais usado e é bem parecido com o direto. Tem também como alvo um antígeno, porém, é detectado em 2 passos. Primeiro, um anticorpo primário é ligado ao antígeno e depois o anticorpo secundário é ligado novamente, um anti-anticorpo, e então detecta-se esse anticorpo secundário. Agora, iremos falar sobre o ELISA sanduíche, que é realizada utilizando um antígeno aderido a um suporte sólido, como a placa de ELISA, que é geralmente deixado para se ligar à placa previamente, o que comumente chamamos de sensibilizar a placa, e a seguir coloca-se sobre este os soros em teste, como exemplo o soro humano, na busca de anticorpos contra o antígeno. Nas etapas do ELISA sanduíche, primeiro, um anticorpo de captura é adicionado à placa e se liga à sua superfície. Assim, é feita uma lavagem para retirar os anticorpos livres. A seguir, a amostra a ser pesquisada é adicionada com os antígenos-alvo que se ligam aos anticorpos de captura nos poços, se esses antígenos forem presentes. Depois disso, uma nova lavagem é feita para retirar os antígenos não capturados. Na próxima fase, um conjugado específico para o antígeno-alvo é adicionado. Mais uma lavagem é feita para retirar os conjugados que ficaram livres. A detecção indireta e a reação enzimática são proporcionais ao analito. E, finalmente, o cromógeno e o substrato são adicionados, e se o cromógeno for oxidado pela enzima, haverá formação de cor. Chegamos ao nosso último método,
Este método geralmente é o menos utilizado, que é chamado ELISA de bloqueio ou ELISA de competição. É onde a presença de anticorpos em determinado soro é revelada pela competição com um anticorpo específico, mono ou policlonal, dirigido contra o antígeno. Igualmente, o resultado é dado pela adição de um conjugado, porém, a coloração aparecerá nos orifícios onde não havia anticorpos. Nas etapas do ELISA de bloqueio, primeiro, os poços são pré-revestidos com anticorpo de captura secundária. Assim, é feita uma lavagem para retirar os anticorpos que não se fixaram à placa. Após isso, o anticorpo de captura, conjugado e amostra são adicionados simultaneamente. Os antígenos competem e os que tiverem maior concentração se ligarão mais aos anticorpos. Uma nova lavagem é feita para retirar os antígenos não capturados. Assim, o cromógeno e os substratos são adicionados, e se o cromógeno for oxidado pela enzima, haverá formação de cor. Bom, então foi isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado e que esse vídeo possa contribuir para nosso aprendizado. Obrigado pela atenção.